Uma boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a essa abençoada casa que acolhe a todos com amor, carinho, respeito, dedicação e responsabilidade. Aqui chegamos cheios de esperança. Todos nós chegamos aqui esperançosos na busca da nossa cura física, mental, cura espiritual, para que a gente possa sair daqui mais equilibrados. Então vamos pedir a bênção desse Pai maravilhoso, justo, bom, misericordioso, à luz do Mestre Jesus, o abraço de Maria, Mãe espiritual da humanidade, e a espiritualidade amiga, os nossos mentores, anjos, protetores familiares, essa corrente maravilhosa de Bezerra de Menezes, médicos maravilhosos, e os nossos irmãos franciscanos, para que realmente a gente saia daqui muito melhores do que quando aqui adentramos. Pois bem, logo vocês saberão de quem eu estou falando, porque ela faria aniversário agora, dia 26 de agosto. Ela nasceu em 1910, ela nasceu numa cidadezinha chamada Skopje, ao norte da Albânia. Então a mãe era albanesa e o papai dela era romeno, bem de vida. E ela cresce, é educada numa escola ortodoxa cristã, católica. E essa menina passa a sua infância ali, frequenta a escola, claro, como toda criança, e o nome dela era Agnes. Pois bem, ela torna-se membro de uma congregação mariana, que era uma associação que assistia as crianças daquela região. E ela vai crescendo, e aos 12 anos ela já tem a convicção, a certeza daquilo que ela ia seguir na vida, a vida religiosa. A Agnes, então, se engaja na congregação de Loreto e trabalha como missionária lá naquela região, e depois ela é mandada para a Irlanda para ela aprender a falar o inglês. E lá nos idos de 1928, 29, então com seus 19 anos, mais ou menos, 18, por aí, né? Ela é mandada para a Índia. Pois bem, e lá ela inicia o noviciado, e em 1931 ela torna-se freira, e como freira, todo mundo sabe que eles adotam um outro nome que não seja o seu, e ela adota o nome de Teresa. Agora todo mundo sabe de quem eu estou falando. Pois bem, ela dá aula nesse colégio de aula de Geografia e História por 17 anos. Era um colégio que tratava somente das crianças abastadas. Ela dava aula para gente rica, a casta mais alta da Índia. Mas aquilo incomodava muito, porque quando ela saía às ruas de Calcutá, ela se deparava com a extrema pobreza.
pedintes, aleijões, pessoas sem condições nenhuma, miseráveis, desempregados aos montes. E aquilo lhe doía no coração, muito. Então, em uma das viagens que ela fazia pela congregação, ela foi ao noviciado do Himalaia, numa viagem de trem, e essa data ficou marcada como a data da inspiração, que se deu no dia 10 de setembro de 1946. Ela sente no seu coração o desejo, o dever de largar tudo e cuidar dos necessitados. Pois bem, ela larga esse colégio onde ela tinha uma vida boa, faz um curso rápido de enfermagem e em 1948, então, já nessa vida missionária de cuidar dos necessitados, funda a congregação chamada Charity. Não tinha dinheiro para nada, aluguel, tão pouco para comprar um local para trabalho. E essa mulher arrebanhou as crianças da mesma forma e dava banho, alimentação, alfabetização num jardim público. Tamanha a determinação dessa mulher. Calcutá, então, como já disse, era um local de muita pobreza, doença, tuberculosos, leprosos, todos pela rua. Mas, com muita fé, determinação, perseverança, ela não desiste. E após 4 anos, ela consegue um espaço que foi cedido pela Câmara Municipal. E isso, vale lembrar o seguinte, ela conseguiu isso porque em 1950, a congregação dela foi aprovada por lei. E daí em diante, essa ação missionária já estava sendo espalhada pela Ásia, pela África e pela Europa. Então, por esse imenso ato de amor, caridade para com os necessitados, ela conquista em 1979 o Prêmio Nobel da Paz, justo e merecido pelo legado feito. Então, já vamos terminar a historinha aí com H, foi coisas reais, para a gente adentrar e poder absorver isso para a nossa vida. Um fato curioso marcou, antes do desencarne dela, que se deu no dia 5 de setembro de 1997, Madre Teresa foi entrevistada por um jovem jornalista muito cético, que entre tantas perguntas que ele fazia para tentar, como fazia o fariseu com Jesus, ele cutucava ela de todas as formas para ver se ela caía na dele. E 2 perguntas chamaram a atenção. Então, sabemos que na Índia, o hinduísmo ele é politeísta, vamos dizer assim. Tem muitos deuses e deusas, Deus
Deus com cara de elefante, com um monte de cabeça, enfim. Então ele faz duas perguntas à Madre Teresa. Madre, qual a sua religião? Meu filho, a minha religião é o amor. Quem é seu Deus? É meu próximo, é meu irmão. Então, vamos trazer isso para a nossa vida. Essas duas perguntas difíceis, capciosas, feitas a ela, para nós, para a nossa vida. A doutrina espírita tem seu fundamento na ciência, na filosofia, pois a religião baseia-se no amor, na caridade ao próximo. E Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, está representada no nosso semelhante. Porque Jesus bem disse quando foi perguntado onde estava o reino de Deus, e ele foi categórico: está dentro de cada um de nós. Mais respondido que isso, impossível. Então, meus amigos, cada irmão é parte viva do reino de Deus. E com isso, aqui estamos para que a gente possa progredir, evoluir. É essa a nossa missão na Terra. Porque Deus nos criou espíritos simples, ignorantes, com a objetividade de alcançarmos o máximo da purificação do espírito, o mais possível, porque somos criaturas e Deus é o Criador. Então jamais nós conseguiremos nos igualar a Ele, mas o melhor possível, para que a gente seja um Jesus um dia. Por que não? E é esse o nosso objetivo. Então, Ele nos deu a inteligência, nos deu o livre-arbítrio, para que a gente escolha o que a gente quer fazer da nossa vida. Se nós somos semeadores do amor, ou do ódio, da união, ou do separatismo, da paz, ou da guerra. E aqui, parênteses. Qual a primeira frase que nós cantamos aqui na casa antes de abrir os trabalhos? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E é isso que Madre Teresa de Calcutá executou com maestria, com extrema maestria, dedicando-se com amor de corpo e alma. Ela foi um instrumento da paz. Creio eu que neste mundo de ilusões, o prêmio mais justo da paz, o prêmio mais justo, o Nobel da Paz, foi entregue
a Madre Teresa de Calcutá. Não resta dúvidas. Então eu faço a seguinte pergunta: entre esse bem e mal, quem somos nós? Como nós agimos na nossa existência? Somos Agnes ou Hitler? Aquele emissor da paz ou da guerra? Aquele emissor da união ou do separatismo? Isso quem vai dizer é a consciência de cada um de nós. É aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia através das nossas ações. E essa ambiguidade que persiste, só nós conseguimos fazer com que ela se equilibre e se torne mais positiva do que negativa. Então aqui eu vou lembrar um fato ocorrido com ela ainda mais jovem. Alguém lhe pergunta, alguém lhe diz o seguinte, quando a vê tratando de uma ferida purulenta, necrosada, e essa pessoa fala: nem por 1 milhão de rúpias, que é o dinheiro da Índia, né? Nem por 1 milhão de rúpias eu faria o que a senhora está fazendo. Ela olha bem e fala: nem eu. Por 1 milhão de rúpias não, mas por amor sim. E foi o que ela fez. Pela vida toda, sem cessar. Quando ela desperta aos 12 anos e quando ela falece com 87. Então eu faço a seguinte comparação agora. Nosso mundo tem, isso é pela ONU, como diz, reconhecido pela ONU, são 195 países, incluindo o Vaticano e a Palestina. Então vamos imaginar o seguinte: 195 Chico Xavier, 195 Irmã Dulce, que foi santificada há pouco tempo, tamanha obra dela na Bahia, e 195 Madre Teresas de Calcutá. 585 pessoas, isso dá 0,00001, menos que isso, por cento do que foi previsto chegar à população mundial, agora em julho, de 8,2 bilhões de pessoas. 585 pessoas, 3 em cada país. Que maravilha seria! Que diferença faria? E são somente 3. Então por que cada um de nós não se desdobra? Por que cada um de nós não luta no dia a dia, na sua reforma íntima, propositado em fazer o bem,
propositado em plantar amor, fazer com que cada irmão troque a lágrima pelo sorriso, a tristeza pela alegria, a guerra pela paz, ter amor ao invés de ter ódio. Com certeza nós teremos, nós estamos caminhando para essa finalidade, sair das provas e expiações e partir para a regeneração. Esse é o nosso processo, mas é um processo lento, não é do dia para a noite, ninguém muda do dia para a noite, num estalo. Nós mudamos aos poucos, nós vamos renovando mudando os valores. O meu mentor deu um cutucão na Márcia, a hora que a hora que eu estava conversando com ela recebeu e ela falou aquilo que ela se propôs a falar aqui, porque encaixou certinho, para dar o recado certo. É a nossa mudança. Mas não foi combinado, não. Isso não é coisa de coxia, não. É eles, são eles, agindo sobre nós, nos alentando, nos apacentando, nos iluminando. E nós só conseguimos essa luz na nossa vida praticando o bem. Só conseguimos essa luz na nossa vida mudando esses valores. Aí sim, aí a nossa vibração melhora, nos tornamos pessoas equilibradas, buscamos fazer o bem, sem nada em troca, que é essa a verdadeira caridade. Não é o toma lá da cá, que aí não vale nada. E é essa a nossa essência de vida. É para isso que nós estamos aqui, meus amigos, irmãos de doutrina, essa abençoada doutrina espírita, que se baseia na nossa fé raciocinada e não uma fé dogmática, onde nós temos a certeza de que nós estamos fazendo o bem, pelo bem, para o bem, beneficiando-se e beneficiando o outro, sem nada de dinheiro no meio, não, sem medo, porque vou para o inferno, porque vou para o céu. Não, cada um de nós sabe, é uma questão consciencial. Quem faz o inferno somos nós, em nossa vida, e quem faz o céu também somos nós. Tudo através, por intermédio das nossas ações. Então, meus queridos, sem muito prolongar, e também daqui a pouco termina o tempo, que essa mensagem de amor deixada por Madre Teresa de Calcutá seja um espelho na nossa vida, uma forma de nós podermos nos enxergar um pouco melhor no dia de amanhã. Hoje eu vou fazer um pouquinho do que ela fez, amanhã eu vou fazer um pouquinho mais, até, claro, chegar ao nosso limite.
Não somos Jesus Cristo aqui. Estamos longe disso, mas somos aprendizes. E não viemos aqui para tomar bomba, né? Na escola, ser reprovado a cada reencarnação. A gente tem que buscar sair daqui com um grau de instrução maior, uma consciência mais tranquila. A hora que a gente deita no travesseiro, que ela não fique nos acusando, nos tirando o sono, e sim, pelo contrário, a hora que a gente deita, a gente fala: dever cumprido, fiz o que era para ser feito no dia de hoje, tudo pela graça de Deus. Espero ter deixado um recado bem fundo no nosso coração, que tudo que eu falei é para mim. Porque eu tenho uma boca, mas tenho 2 ouvidos, e eles estão mais perto da minha boca do que a de vocês. Então, serve para todos nós. Sejamos sim um pouquinho de Madre Teresa de Calcutá, um pouquinho de Irmã Dulce e do nosso querido irmão Chico. Muito obrigado por me ouvirem. Eu desejo a todos um excelente retorno aos lares. Quando lá vocês chegarem, distribuam essa alegria que está no coração de cada um, aqueles entes queridos que estão nos aguardando, para que também eles possam sorrir, se alegrar, como nós estamos nos sentindo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e até a próxima. Sempre, em todos os tempos, Deus sempre nos enviou aqui grandes almas, né?